Hoje eu quero falar com você sobre alguns segredos encontrados aqui nesse texto para que nós possamos viver uma vida de frutificação. Eu quero ler o texto que se encontra no capítulo 15 do Evangelho de João, os versículos de 1 a 8 e depois o versículo de número 16. Acompanhe comigo a leitura ou esteja acompanhando aí também no seu aplicativo, na sua Bíblia impressa. O importante é que esta palavra entre no seu coração. Assim nos diz o texto sagrado. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Permaneçam em mim, e as minhas palavras permaneçam em vocês. Assim pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. E o versículo de número 16, então, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, lhes seja concedido. Que palavra maravilhosa, hein? Uma palavra forte. Jesus está aqui no seu segundo discurso de despedida aos seus discípulos. E ele traz essa que a gente considera como a doutrina da frutificação. Ele está doutrinando os seus discípulos e falando da importância de uma vida frutífera no Senhor. Olha, esses versículos, ele traz a compreensão de que não é uma questão de escolha nós frutificarmos. É uma questão de determinação da parte de Deus para a nossa vida. Então se torna uma obrigação nossa vivermos uma vida frutífera. Isso faz toda a diferença, porque você compreende que você não tem uma opção. Você tem que se submeter, se sujeitar à vontade de Deus, que é você viver uma vida onde os frutos apareçam, permaneçam e glorifiquem ao Pai. Isso é muito importante, né? Então, os discípulos deveriam entender isso, que aqueles que permanecem enxertados em Cristo, como ramos a uma videira, estariam predestinados a frutificarem e que este fruto permaneceria. Isso era o que Jesus queria deixar assim cravado no coração, no entendimento dos seus discípulos. Então, você começa a entender que nós fomos gerados em Cristo com o propósito de frutificar, com o propósito de termos uma vida frutífera. E nós precisamos compreender como fazê-lo. Há algumas regras, orientações aqui nestes versículos que nós vamos explorar, o que eu disse ser alguns segredos que nós precisamos então descobrir no texto bíblico. É claro que o texto bíblico não esgota todo o teor dessa doutrina, nem de longe, mas aqui nós temos assim muitas orientações importantes para as nossas vidas. Todavia, antes da gente entrar realmente no cerne destes segredos, né, dessas orientações, algumas coisas que eu gostaria de explorar com você aqui. E estas são algumas respostas que nós precisamos dar, algumas indagações que precisam ser realmente trazidas a lume, para que a gente compreenda melhor o tema, para que a gente tenha um entendimento mais amplo acerca desta doutrina que é tão importante. E mesmo em dias difíceis, e mesmo em tempos conturbados, e mesmo em passando por lutas e provações, nós somos chamados a frutificar. O fruto precisa ser visto em nossa vida. Então, eu quero começar com uma primeira pergunta. O que é fruto? Compreender o que é fruto, entender o que é o fruto esperado, coisas como essa nos darão uma base, um alicerce para que a gente se mantenha firme nessa doutrina. A compreensão é o primeiro passo, o entendimento é o primeiro passo, para que nós possamos nos mover plenamente de uma forma sábia, de uma forma em que nós não estejamos errando o caminho,
para cumprir a vontade de Deus, é necessário que, em primeiro lugar, a gente compreenda do que estamos falando. Então, o que é fruto? Fruto é resultado, fruto é proveito, fruto é lucro. Em síntese, o texto nos revela que a vontade de Deus é que, ao realizarmos alguma coisa, obtenhamos resultados que permaneçam. Resultados que permaneçam, essa é a vontade de Deus. Porque, queridos, muitas pessoas estão fazendo muitas coisas, mas muitas coisas que não trarão um resultado permanente. Muitas coisas que trarão apenas um resultado momentâneo ou não trarão nenhum tipo de resultado. E que grande frustração é para alguém se empenhar em prol de alguma coisa que não produz resultado. E é frustrante também empenharmos-nos de uma forma assim, sabe, bem intensa, nos debruçando sobre algum propósito, algum tema da nossa vida e depois entendermos que aquilo valeu tão pouco, trouxe tão pouco resultado e nós esperávamos muitas vezes algo bem maior, né? E aí vem as frustrações, a gente sabe como é que isso funciona. Alguém se planeja para casar, como por exemplo, para deixar um exemplo aqui para nortear vocês. A pessoa se planeja, a pessoa investe, a pessoa tem sonhos, a pessoa tem assim, um planejamento de vida completamente diferenciado a partir do momento que ela diz, eu vou me unir a uma outra pessoa. E de repente esse casamento não dá certo. Não dá certo. E aí, o que acontece? Há uma frustração, porque foi projetado algo de uma escala muito superior para todo sempre, quanto a vida aqui na terra permanecer. Então você estará ligado a esta pessoa. Imagine como isso é frustrante. Algo que tinha um planejamento de ser para sempre, enquanto estivermos vivos aqui, se tornou algo tão pouco duradouro. Então isso é extremamente frustrante, né? Então é isso que a gente precisa compreender. Você quer frutificar, eu sei que você quer frutificar. Eu sei que você quer ter resultados em sua vida. Mas a gente entende o seguinte, que muitas pessoas, e às vezes até nós mesmos, não temos tido esses resultados permanentes que nós desejamos na nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos em algum momento imbuídos de tanta fé, cheios de fé no nosso coração, querendo desenvolver projetos, assistir à casa de Deus, nos envolvendo com coisas, mas de repente parece que este momento em nossa vida passa e não trouxe um grande resultado no nosso empenho, naquilo que fizemos ou que nos propomos a fazer, e às vezes é a proposta e não chega nem à execução de algum projeto ou à realização de alguma coisa, isso não produz resultado, e vem então uma grande frustração em nossa vida, dizer, poxa, parece que eu não consigo levar nada adiante, eu não consigo conseguir um bom êxito, eu não chego a um bom êxito, não é? Concernente às coisas espirituais ou às coisas naturais, enfim. Nós precisamos parar para prestar atenção, por que nós não estamos sendo exitosos naquilo que estamos realizando? Por que não estamos alcançando resultados positivos naquilo que estamos empreendendo? Deus tem resposta para isso. Fruto é resultado. E a vontade de Deus é que tenhamos resultado. Mas muita gente está assim, sem produzir resultados. Se você quer ter resultados, você precisa entender, aprender os caminhos, os segredos para uma vida frutífera no Senhor. Um segundo questionamento que eu elenquei aqui é de que tipo de fruto estamos falando. Porque conhecer o que de fato é o fruto apontado aqui pelo Senhor, e o fruto não quer dizer que é uma coisa específica. Aqui nós já estamos aprendendo que o fruto é o resultado. Então, quando nós falamos de frutificação, nós estamos falando da frutificação espiritual, que eu creio ser a coisa mais importante em nossas vidas, não é? E falando a respeito disso, nós poderíamos abordar vários aspectos, mas para deixar algo assim bem claro para vocês, nós poderíamos falar acerca do fruto do Espírito Santo em nossa vida, que determina que agora o nosso caráter é um novo caráter. Nós temos uma natureza alinhada com a natureza de Deus, porque somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, nascemos de novo, a conversão é um novo nascimento em Cristo Jesus, e agora temos em nós uma nova natureza, pertencemos a uma nova realidade. Agora somos seres, não só seres naturais, mas também espirituais. Isso faz toda a diferença. A nossa mente precisa estar ligada à mente do Senhor. Precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Então o fruto do Espírito precisa se manifestar em nossa vida. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, ao falar sobre este tema, o fruto do Espírito, Paulo diz o seguinte,
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas como estas, que são aprovadas pelo Senhor. Então Deus quer que nós manifestemos em nossa vida, que tenhamos como resultado de uma vida ligada a Ele, de uma vida conduzida por Ele através do Espírito Santo, direcionada pela luz da palavra de Deus, tenhamos como resultado a manifestação do fruto do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Então há uma expectativa do Senhor, e essa expectativa é que, do ponto de vista espiritual, sejamos frutíferos, e esse fruto se manifeste como fruto do Espírito Santo. Mas também é fruto em nossa vida o servir a Deus, como por exemplo, o nos empenharmos pela obra do Senhor, estarmos envolvidos, ou melhor, comprometidos com a obra do Senhor. Tudo isso são frutos espirituais que Deus busca em nós, e tudo isso é tema dessa doutrina encontrada na palavra do Senhor. Uma outra coisa é a frutificação natural. Eu creio que é uma expectativa de Deus que também haja resultado nos nossos objetivos naturais, naquilo que nos empenhamos de forma natural. E quando falamos natural, não estamos falando de coisas de conotação carnal, pecaminosa, nada disso. Nada disso. Nós estamos vivendo neste mundo e aqui precisamos trabalhar, desenvolver aqui projetos, enfim. E nós precisamos ter resultado no nosso empenho. Olha o que a palavra de Deus diz lá na terceira epístola de João. Só tem um capítulo, né? Então, o versículo de número 3 diz o seguinte: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Olha qual é o desejo manifesto de João a este personagem a quem ele escreve. É que tudo na vida deste homem esteja correndo bem. A saúde, os negócios, o ministério, tudo. Como vai bem a alma dele. Então, ele queria a prosperidade na vida deste homem, como era próspera a alma deste homem. Então, essa é a vontade de Deus expressada aqui na palavra do Senhor. Ainda um texto de Deuteronômio 28:8, a importância de Deus para com este tema. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem à mão, e Ele os abençoará na terra em que o Senhor, seu Deus, lhes dará. Deus quer que haja resultado em tudo que venhamos a fazer. Talvez você esteja aí dizendo, poxa, e por que não existe resultado em minha vida? Talvez porque você não esteja compreendendo como que o mecanismo funciona, como que você obtém fruto, sendo fruto abençoado, sendo fruto agraciado pelo Senhor. Então isso é que nós queremos chegar lá e compreender melhor esta doutrina, este tema tão importante para os nossos dias, para que nós não venhamos a considerar que devido às circunstâncias adversas que temos atravessado neste tempo, seja-nos impossível estar sendo frutíferos como o Senhor deseja que sejamos e que estejamos, né? Uma terceira pergunta é, qual o propósito da nossa frutificação? Porque se Deus nos chama para sermos frutíferos, também existe um propósito que vai para além apenas de uma satisfação pessoal. É claro que as nossas realizações pessoais trazem uma satisfação pessoal, traz um contentamento pessoal, mas a finalidade, o propósito de Deus vai para além disso. Então, entre outras coisas, eu poderia citar a você, temos um estilo de vida que glorifique a Deus, é um propósito de Deus que a nossa vida o glorifique. Olha o que está escrito no versículo 7 do texto que lemos: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será feito. E no versículo de número 8, ele diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, e nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Irmãos, isso é maravilhoso. Você que nos ouve nesse dia, quanto isso é maravilhoso. Entenda que Deus está nos dando a oportunidade para que através das nossas vidas, e quem somos nós? Através das nossas vidas o nome dele seja glorificado. Esta é uma oportunidade. E ele está dizendo, quando vocês são frutíferos, quando o fruto é manifestado na vida de vocês, o meu nome é glorificado. Glorifique a Deus através de um estilo de vida frutífero no Senhor. Através de ser esta pessoa que Deus espera que você seja.
Então você que está aí meia boca no evangelho, pastor, tomei lá tocar, mas, sabe, eu sei que eu preciso me firmar mais, eu sei que eu preciso me dedicar mais, então eu quero desafiar você nesse dia a você se tornar um crente frutífero. Se você quiser, o Espírito Santo vai te ajudar nesta missão, a graça estará sobre você. Então, qual o propósito da nossa frutificação? Primeiro, um estilo de vida que glorifique a Deus. Depois, sermos preservados em Cristo. Precisamos frutificar para sermos preservados no Senhor. Porque se não há frutificação, aquele ramo, e nós somos comparados a estes ramos, que estando na árvore, enxertados na árvore, não são frutíferos, estes ramos serão cortados. Versículo de número 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, por um instinto de preservação, você quer estar preservado no Senhor, no reino de Deus, na igreja do Senhor. Então você precisa ser frutífero. Caso contrário, isso que está escrito aqui são palavras do Senhor Jesus e elas se cumprirão. Porque às vezes nós temos a mania de pensar que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, não vai permitir que nenhum de nós sejamos assim reprovados no Senhor. Mas a reprovação não é o desejo de Deus, não é o querer de Deus. É apenas o resultado de uma vida não em observância ao querer de Deus, não em sujeição ao querer de Deus, mas de uma vida de rebeldia, onde nós decidimos fazer o que queremos. E isso vem como resultado, a desaprovação de Deus. O que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, à sua igreja, é que todo ramo que produz será conservado e será tratado para que produza mais, mas todo ramo que não produz será cortado e lançado fora. Será cortado e lançado fora. Você não quer que isso aconteça com a sua vida. Então é por isso que você precisa frutificar. É por isso que você precisa lutar por essa frutificação. E um terceiro ponto aqui, sermos aceitos pelo Pai. Qual é o propósito? Sermos aceitos pelo Pai. Olha, nós precisamos compreender isto. Se permaneceres em mim, verso 7, já lemos isso, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei, para que vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então, a aceitação, olha só, preste atenção nisso, que isso é muito importante. Quando somos aceitos por Deus, nós temos aqui este direito posto no final do versículo 16, que diz, a fim de tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então, você só terá respostas de Deus se for aceito por Deus. Há uma figura que traz muito entendimento sobre isso, através do exemplo, como por exemplo, dos reis do passado. Quando alguém chegava na presença do rei, sem que houvesse uma audiência já pré-estabelecida, já acertada anteriormente, e a pessoa entrava na presença do rei, o rei tinha o seu cetro de poder na mão. Então, se ele apontasse o cetro para aquela pessoa, você pode ver isso muito bem no livro de Esther, se ele apontasse aquele cetro para aquela pessoa teria sido absolvida do seu erro de entrar na presença do rei, sem antes ter sido já acordado essa audiência, e seria aceito pelo rei. Mas se o rei não estendesse seu cetro, ele não seria admitido na presença do rei. E às vezes haviam punições severas quanto a isso. Não é? Agora vamos trazer isso, fazer uma comparação. Quando você chega na presença de Deus, e Deus vê você em Cristo Jesus, esta permanência em Cristo, Ele te admite. E aí Ele vai receber o teu pedido de oração. E Ele sabe que você pede segundo a vontade dEle, porque estando em Cristo você compreende qual é a vontade do Pai. E Ele te admite e Ele te abençoa. Mesmo que essa resposta não seja pronta, imediata, mas Ele vai criar as condições para atender o teu pedido, porque o teu pedido é aceito diante dEle. Mas quando Ele não te vê em Cristo, Ele não te vê frutífero, Ele sabe que você não é um ramo frutífero, e por isso você não tem nenhum direito de estar enxertado nesta videira verdadeira, então você não tem uma aceitação diante do Pai. E como resultado, a sua oração não vai ser aceita diante de Deus. Olha como isso é muito sério.
Você precisa considerar essas coisas, porque isso diz respeito a você também. E a última pergunta: são os frutos que Deus tem visto em minha vida? Quais são os frutos espirituais? Como, por exemplo, existe fruto de amor, de paz, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de fidelidade. Eu tenho dado o fruto da fidelidade, tenho sido fiel a Deus, tenho sido fiel à vontade do Senhor. Deus tem visto o fruto da fé na minha vida. Deus tem visto o fruto do comprometimento com as coisas do reino de Deus na minha vida. Olha aí. Porque Deus espera ver isso na sua vida. Como Deus também tem a expectativa que você seja frutífero dentro do seu âmbito de atuação natural. Você tem sido frutífero naquilo que tem feito? E se não tem, por que não tem? Está faltando direção de Deus? Está faltando graça de Deus? Está faltando bênção do Senhor na sua vida? E por que está faltando? Se este é o caso, há de se pensar nisso e há de nós termos que responder a nós mesmos. Você não precisa responder isso a outra pessoa, mas você precisa responder a você mesmo. Por quê? Porque talvez não está acontecendo que a vontade de Deus esteja sendo soberana na sua vida. Então, por fim, deixa eu falar de alguns segredos aqui, como eu disse no início, nós não vamos esgotar esse tema nem de longe, não é? Mas usando apenas e nos atendo apenas a este texto proposto, então a gente vai trazer algumas coisas aqui para que você tenha um entendimento de como chegar à frutificação. Primeira coisa que eu quero deixar para você, primeiro segredo, por assim dizer, é ser encontrado como ramos que estão enxertados na videira. Versículo de número 4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha que coisa. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Agora perceba, não adianta você vir apenas ao culto público na igreja, não é? Porque esta não é a condição estipulada aqui. O texto não está dizendo que a condição de você frutificar é você vir à igreja. Vir à igreja faz parte de uma conduta cristã que demonstra que você está ligado a esta videira verdadeira. E você então compreende e discerne a vontade do Senhor. Mas não é a condição estipulada. A condição estipulada é ser igreja. É ser igreja. A condição estipulada aqui é ser ramo desta árvore. É ser uma extensão desta árvore. Então tem muita gente que acha que ser crente, que ser cristão, é aparecer na igreja no dia de domingo e depois ele vai para casa e se esquece que ele é igreja. Então, de segunda a sábado, ele não age, ele não atua, ele não pensa como igreja. Agora, quando chega no domingo, então ele se traveste de igreja e vem à casa de Deus. Vem à congregação, né? Onde a igreja se reúne. Vem à casa de Deus, onde a igreja se reúne. Então ele acha que ele vai cantar aqui como igreja, que ele vai orar como igreja, não é? Que ele vai ouvir a palavra, e ele tem um sentimento de missão cumprida. Saiu, né, dos limites físicos do prédio onde aqui a igreja se congrega, então ele já tem um entendimento diferente. Aqui eu sou igual a todo mundo, ele age como todo mundo. E mesmo que ele não pense ser igual a todo mundo, mas ele age como todo mundo, isso determina o que ele pensa, o que lá no fundo do seu coração está posto. Isso é muito sério, irmãos. Deus não chamou ninguém, disse que a condição de você ser frutífero é você ir a uma igreja, mas é você fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Não é só fazer parte da membresia de uma igreja. Você pode até estar fazendo parte da membresia de uma igreja, mas não está ligado a esta árvore. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter comunhão com esta natureza. E você precisa desenvolver essa natureza em você pela obra do Espírito. A palavra está sendo enxertada e o Espírito acolhe a palavra e promove transformações diárias em nossas vidas. Nós somos transformados, como diz Paulo aos Coríntios na sua segunda epístola, lá no capítulo número 3, de glória em glória na imagem do Senhor. Isto é obra do Espírito Santo. Então a gente precisa compreender isso. Precisamos atuar como igreja, né? Nos tornando parte deste corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Um segundo segredo aqui, posto, é compreender que o fruto não é gerado pela força do ramo, mas pela ação da videira que é Jesus, que é Cristo. Então você não vai gerar frutos pelos seus próprios esforços. Imagine você, eu sou um crente, agora, eu é quem determino
que o meu fruto vai ser gerado. Será? Olha só o que diz o texto. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, versículo 5, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Palavra forte. Sabe por quê? Porque nós, segundo a nossa condição humana e natural, nós temos sempre aquele desejo de sermos independentes, de não dependermos de ninguém para conquistar os nossos objetivos. Mas aqui nós estamos entendendo, compreendendo o que o texto nos quer dizer, que não existe poder em nós para esta frutificação, especialmente no que diz respeito aqui ao resultado das coisas espirituais, irmão. Vamos ser claros. Ninguém aqui tem condição de promover algo que seja agradável a Deus, se não for por intermédio do próprio Deus. Você pode desenvolver o que for. Você pode alcançar a liderança de um grupo, de uma comunidade que possa ter centenas de milhares até de membros. Isso não quer dizer que Deus está aceitando o que você está fazendo, porque Deus conhece a motivação do seu coração e Deus conhece o que está levando à produção disso. E talvez não tenha nada a ver a natureza divina. E a gente vê isso acontecendo. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no meu reino, disse Jesus. Então não é a questão de chamar Jesus de Senhor, é comungar da natureza, é deixar de nos esforçar tanto por um resultado que nós desejamos e deixar Deus agir na nossa vida, nos submetendo à vontade dEle, para que o fruto seja abundante e que agrade o coração de Deus. Tem muita gente que frutifica, né? E que isso não traz nenhum tipo de agrado ao Senhor. Vamos pegar aqui um exemplo no âmbito natural. Tem muita gente que prospera, tem muita gente que enriquece, mas isso quer dizer que essa riqueza agrada ao Senhor? O fruto desse trabalho agrada a Deus? Não. Muitas vezes está envolvido aí falcatruas, coisas que não têm nenhuma conexão com o Senhor, não é? Porque Deus, Ele aprova as coisas corretas. Então este fruto não é aceito diante do Senhor. Não importa o tamanho da fortuna desta pessoa, Deus não aprova este fruto, né? Deus não aprova este fruto. Então se esforce menos e dependa mais do Senhor. E por fim, um terceiro segredo que eu quero colocar para você é que para nos tornar mais frutíferos e mais produtivos, ou nos tornar frutíferos e produtivos, se você ainda não tem visto frutificação em sua vida, o Pai precisa nos limpar. Aí então vem agora uma questão que para nós também é muito difícil, né, da gente assimilar isso. Porque quando a gente começa a parar para pensar e analisar, o Senhor usou aqui uma figura de linguagem, né, o exemplo de uma videira e os seus ramos, e como esses ramos precisam ser limpos pelo viticultor, pelo agricultor, para que produzam mais. Então tudo isso requer também uma ação divina, mas em nós será produzido talvez até um sofrimento. Ser podado às vezes dói. Às vezes Deus precisa cortar coisas em nós. E estas coisas nós temos grande estima por elas. Mas são coisas que estão dificultando a produção em nossa vida. Versículos 2 e 3 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Então, olha só, as folhas que representam para nós o embaraço, né, e os erros da vida, essa folhagem que muitas vezes pesa no ramo, compete com os nutrientes que deveriam ser levados aos frutos que serão produzidos, então precisam ser tiradas de nós, precisam ser removidas de nós, porque uma vez desonerados deste peso, nós vamos frutificar ainda mais. Talvez um dia você tenha sido uma árvore frutífera, mas agora você não está vendo fruto na sua vida. Então eu quero dizer a você, permita que Deus haja na sua vida. Ah, mas sabe o que é? Sabe o que é que acontece comigo, pastor? É porque eu tenho uma grande estima por isso. Eu tenho aqui, você sabe, às vezes você tem aquele pecado de estimação. Essa é a verdade, irmão. Porque tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. E talvez, se não é de cunho pecaminoso, mas seja errado, porque tem sido uma prioridade na sua vida, você tem invertido a escala de valores. Então você coloca algo que, mesmo não tendo assim, como premissa ser um pecado,
mas às vezes se torna um empecilho na sua vida, um embaraço na sua vida, que precisa ser removido pelo Senhor. Às vezes são amizades que estejam impedindo a tua frutificação em Cristo. Às vezes são programações que estão tirando o teu tempo de busca, e você precisa estar cada dia mais conectado com o Senhor. Existem muitas folhas que às vezes nós consideramos ser tão essenciais para nós, mas na verdade não são, muito pelo contrário, estão trazendo um peso desnecessário e estão, então, assim, trazendo uma impossibilidade de frutificação maior em nossas vidas. Deus espera uma grande frutificação em você e em mim, na sua vida e na minha vida, e Ele quer trabalhar em nós. Às vezes isso vai doer um pouco, porque às vezes Deus tem que cortar, Deus tem que arrancar coisas que estão impedindo essa frutificação. Mas a minha oração é que você esteja completamente sujeito à vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque quando uma grande frutificação se manifestar em sua vida, você vai colher o resultado disso. Você vai se alegrar com isso. Você vai sentir a prosperar de Deus na sua vida. Você vai sentir o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E você então, você vai alegrar a sua alma e você vai ter um entendimento de que a sua vida então está sendo assim vivida com um propósito acima de todos os outros propósitos de agradar ao Deus bendito eternamente. Meu querido irmão, sejamos frutíferos. Permitamos que o Senhor esteja atuando em nosso viver. Estejamos ligados e bem ligados a esta videira verdadeira que é Jesus. Que o Senhor te abençoe e continue a agir de uma forma assim ampla, total na tua vida. A graça seja contigo em nome de Jesus. Amém.